Oi, gente, abençoado sábado para todos vocês. Bom, vamos para mais uma história. Gente, hoje está fazendo calor aqui. Bom, essa história, gente, ela dá um certo medo, mas assim, muito vagamente. Eu fiquei meio perturbada com ela, mas deu para entender o que estava acontecendo. Bom, o nome da história é O Sítio dos Alemães. Gente, olha, tem hora que acho que vocês percebem que eu troco o nome da história. Mas por quê? Porque o YouTube não aceita. Conforme o nome, eles não monetizam. Né? Conforme o título, o nome da história, o título da história, quando é uma coisa muito assustadora, conforme o título e a capa, né, do vídeo, o YouTube não monetiza, eles acham ruim. Aí eu vou e troco. A hora que não tem jeito, eu deixo mesmo sem monetizar mesmo, porque a minha intenção aqui também é contar as histórias para vocês. Nem tanto é pela monetização do vídeo assim não, tá? Falo de coração, tá bom, gente? Bom, então vamos lá para mais uma história, para esse vídeo não ficar muito comprido, porque quando eu começo a falar não paro, né? Vai parecer mariquinha. O Sítio dos Alemães. Quem conta essa história veio do Rio Grande do Sul, né? A Maria, e essa história, pelo que ela conta, aconteceu no ano de 1995. 1995. Ela conta que nessa época a família dela estava passando por uma situação financeira muito, muito difícil, e um amigo do pai dela, né? Porque era ela mais duas irmãs, uma de 12 e 14 anos, ela tinha 10 na época, Maria, e a mãe e o pai, né? Então, conta ela que nessa época eles estavam passando por uma situação financeira muito difícil, e o pai dela, através de um amigo dele, conseguiu alugar esse sítio, que ficava meio afastado da cidade, e era um sítio muito antigo, mas muito antigo mesmo, e ele pertencia a uma família de alemães, né? E como o preço estava muito bom, na época, o pai dela mudou para lá com a família. Bom, quanto a Maria, né, que como eles eram espíritas, né, eles acreditavam, né, em espírito, essas coisas. Apesar que, como ela fala, eles tinham muito medo. Criança, né, morre de medo. Não é só criança não, também morre de medo. E aí diz ela que juntava, né, ela mais as irmãs, e quando os primos iam para lá, juntava todo mundo para contar as histórias que eles sabiam, né, de espírito, para ter medo mesmo, para provocar medo, né. E eles adoravam ficar contando isso. Naquela época, gente, anos atrás em Belo Horizonte, a gente tinha essa mania. A gente juntava, não só dentro de casa, como nas ruas, assim nos passeios, a gente sentava, reunia aquela turminha e ficava contando essas histórias. Era muito bom. É por isso que eu adoro essas histórias até hoje, porque naquela época a gente já tinha essa mania de contar. Bom, então vamos lá para a história. Vou continuar a história. E eles gostavam de contar isso, né? Só que num determinado tempo, lá nesse sítio, diz ela que a janela era aquela janelona comprida, né? Bem comprida, aquelas portas de madeira, a janela era só de vidro, né? Era só vidro. Diz ela que era sinistro a casa, dava medo. Parecia essas casas de filme de terror. Mas estava indo tranquilo lá no sítio. Num determinado tempo lá, eles começaram a escutar barulhos, né? E as coisas caíam de cima dos armários e espatifavam no chão, sem ter vento, sem ter nada. Às vezes porta batia sem vento nenhum. E durante a noite acontecia muito deles escutarem, inclusive o pai e a mãe, né, gente? Eles escutaram uma pessoa capinando um mandiocal que tinha lá de frente à casa. Aí eles abriam a janela, olhavam pela janela, não via ninguém. E o barulho continuava. Uma pessoa capinando lá onde eram plantadas mandioca. Então aquilo começou né,
a incomodar eles, apesar que é como eles falavam, né? Nunca foram incomodava assim do barulho, do susto que eles levavam, né? Mas os pais acreditavam por causa de serem espíritas. Mas assim, nunca fizeram nada de mal com eles, com ninguém da família. Então eles continuaram ali. E ela, a Maria conta que para eles pegarem o ônibus para ir para a escola, eles passavam pelo cemitério da família, que ficava nesse sítio mais afastado um pouquinho, mais dentro desse sítio. E tinha os nomes lá das pessoas, mas tudo em alemão, que eles não entendiam nada. E na época, certas placas lá nos túmulos de 1800. Então a família, como ela fala, esse sítio passou de geração em geração, dentro da família. Depois é que eles, acho que seria a primeira vez que estava alugando, né? Que alugou para o pai dela. E ela disse que sempre que passava ali para poder ir para a escola, ela gelava todinha. Porque era uma menina de 10 anos, né, gente? E cemitério realmente sempre dá um certo medo. Não é um medo, né? Mas não é aquela coisa assim também. Mas aí, num determinado tempo lá, eles, como eles falam, né? Apesar de várias coisas terem caído e tudo, eles resolveram mudar. O pai dela ainda ficou lá mais um tempo, mas depois eles resolveram sair dali, não pelo que estava acontecendo, porque estava ficando muito longe para as crianças ir para a escola. Aí, e as condições financeiras dele começou a melhorar um pouco, ele foi mais para perto da escola. E é o que conta a Maria, né? Que até hoje esse sítio continua lá, mais velho ainda, né? Mais acabado e tenebroso, porque diz que o estilo dele é tenebroso, e que as pessoas, né? Que faziam esses barulhar lá, esses espíritos, deviam estar mais cansados, porque não tinha mais intrusos lá na casa, né, para atrapalhar eles. E mais nunca alugaram. Tá lá abandonado, né? E mais nunca alugaram. Mas é como a Maria falou, ela, apesar do medo, porque eram crianças e tudo, eles nunca fizeram mal nenhum a elas. E os pais achavam mesmo que devia ser gente de gerações antigas ali da família, né? Que talvez incomodava com a presença deles ali no sítio deles, né? É isso, gente. É mais uma história, assim, sinistra, mas, assim, que tem a ver. Inclusive, tem um filme que Os Outros. Gente, esse filme é terrível também. Ele conta mais ou menos uma história assim, né? Da pessoas que estavam ali vivendo e os outros achando que, né, os intrusos e tal. Então é isso, gente. Eu espero de coração que vocês tenham gostado demais dessa história, né? Eu falo de coração que eu gosto muito, agradeço a todos que mandam histórias, relatos para mim. E quero falar também, gente. Teve uma pessoa que deixou um comentário perguntando, achando ruim se a história não ia ser de terror. Gente, histórias baseadas em fatos reais, histórias que o povo conta, histórias de coisas que aconteceram na vida de cada um, mas assim, não quer dizer que é só história de terror. São mistérios, são histórias de terror, são sobrenaturais, são milagres que às vezes acontecem, coisas diferentes para o bem que acontece mesmo, né? Que é só milagre de Deus. É isso, gente. Então eu não venho aqui contar só minha história de terror. Tem umas histórias que tem, igual essa que eu acabei de contar, é uma história tranquila, ela dá um certo medo na pessoa, mas não é aquela coisa, né? E é uma história que tem a ver, assim. É um sítio antigo, né? Uma coisa antiga, quer dizer, que da família, que às vezes tem pessoas que ainda vivem ali, né? No modo de falar, né? Então é isso, gente.
Mas fica aí mais essa história, né? Mais uma vez, e se você tiver uma história, manda pra mim. Manda pelo meu e-mail, eu vou ter o maior prazer em contar a sua história aqui, tá bom? Ou então manda pelo meu Face, tá, gente? É isso aí. Beijos no... se você gostou da história, deixa um comentário aí no vídeo, tá? Deixa seu comentário, não esquece de deixar um joinha aí pra Rose Ruas, deixa um joinha aí pra mim. É muito bom pra mim, muito bom pro meu canal, tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo, até a próxima história. Tchau, tchau.